Olá pessoal, continuando a nossa aula, agora vamos falar de ângulos congruentes, ângulos opostos pelo vértice e bissetriz de um ângulo, tudo bem? Começando aqui, ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Isso vai servir até para generalizar para outras figuras, tá? Dois ângulos ABC e DEF são ditos congruentes se e somente se suas medidas forem iguais. Então a gente não vai dizer que um ângulo é igual a outro ângulo. O que a gente pode dizer é que a medida deste ângulo é igual à medida do outro ângulo. E se as medidas são iguais de dois ângulos, então esses ângulos são congruentes. Tudo bem? Não existem ângulos iguais, e sim congruentes. Que são aqueles que têm medidas iguais. Quando dois ângulos são congruentes, nós vamos indicar com esses três traços assim. Tudo bem? Show? Então, aqui eu tenho uma congruência entre o ângulo AB e o ângulo BCD. DCE. DF, que é quando eles possuem a mesma medida. Determine X sendo AOB congruente a PRS. Como assim? Esse ângulo e este ângulo possuem mesma medida. Quando eles são congruentes, eu posso afirmar que o que é igual neles são as medidas, ou seja, 5x menos 30 é o mesmo que 3x mais 30. As medidas são iguais. Passa para cá, eu tenho 2x, menos 30 vai para lá, dando 60. Então você encontra que x é igual a 30 graus, que é o valor que ele pediu. Tá bom? Tudo bem? Show de bola. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos. Eu tenho aqui duas retas concorrentes e eu destaquei aqui o ângulo alfa e o ângulo beta. A posição no qual eles estão é conhecida como oposto pelo vértice, né? Eles possuem a semi-reta, essa reta aqui, essa semi-reta, ela é oposta a essa. As duas formam uma reta só. Igual essa semi-reta oposta a essa, as duas formam uma reta só. O alfa e o beta aqui estão numa posição que nós chamamos de oposto pelo vértice. Assim como este ângulo de cima é oposto pelo vértice com esse ângulo de baixo. O que acontece? O que eu posso afirmar sobre alfa e beta ou sobre esse e esse que estão aqui, né? No caso, eu estou deixando o alfa e beta para ilustrar para a gente. Ou seja, o ângulo alfa e o ângulo beta devem ter alguma propriedade comum. Qual vai ser? Bom, para a gente descobrir, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo X. E você consegue, né, afirmar que alfa mais X é um ângulo raso. Não é verdade? Alfa mais X é um ângulo raso. Assim como beta mais X também é um ângulo raso. Beta mais X é um ângulo raso também. Desta forma, se eu igualar esses dois, bom, eu sei que alfa mais X é igual a 180 e beta mais X também é 180, ou seja, então beta mais X e alfa mais X é a mesma coisa. Se eu passar o X para o outro lado subtraindo, eu vou eliminar o X e descubro que alfa é igual a beta. É isso que eu queria que você soubesse. Que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, possuem mesma medida. Tá bom? E aí a gente pode resolver um exercício tipo esse, ó. Bem tranquilo, bem tranquilo. Eu tenho aqui a situação de duas retas concorrentes. Este ângulo e este ângulo, eles estão na posição formando o ângulo raso. E assim eu posso dizer que a soma deles é igual a 180, concorda? Então podemos dizer que 4x mais 12y
x mais 20 é o 180 graus. Aqui eu tenho 16x, o 20 passa para lá e subtrai, passa 16 para lá dividindo, eu encontro x igual a 10 graus. Mas eu quero saber o valor de x mais y, eu preciso achar o valor de y também. O que você sabe sobre y e 4x? Sabemos que esses dois são congruentes, porque estão na posição oposta pelo vértice. Então, y é o mesmo que 4x. Então, y tem que ser a mesma coisa que 4 vezes 10. 40. Assim, a resposta fica sendo o quê? X mais y igual a 40 mais 10, 50, que é o que a gente estava procurando. Show? E a última situação é a bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz de um ângulo é esta semirreta aqui, ó. Bissetriz. Por que essa é a bissetriz? A bissetriz a gente vai chamar de bissetriz, pode destacar aqui. Chamamos de bissetriz de um ângulo a semirreta que o divide em dois ângulos congruentes. No desenho, a semirreta, o ângulo AOB é dividido ao meio pela reta OP, mas tem que ser no meio certinho. O ângulo aqui de cima congruente ao ângulo de baixo, da mesma medida. Show? Às vezes vai ter desenho lá que vai ter... aqui, por exemplo, ó, essa reta aqui está no meio. Só tá porque está escrito na questão que está. Determine o ângulo AOB sendo OP a bissetriz do ângulo. Eu afirmei que é a bissetriz, mas se tiver um desenho, um ângulo e uma reta saindo dele, você não pode dizer que é a bissetriz sem ter o desenho indicando que é ou escrito que é, tá bom? Então, se é bissetriz, eu tenho a certeza que o ângulo AOP, né? Vamos chamar esse ponto aqui, esse vértice de O, o ângulo AOP congruente, olha a besteira, ao ângulo BOP. Assim eu posso dizer que o 8x mais 20, se eu comecei daqui, eu vou continuar daqui, que 12x é igual a 8x mais 20. Se eu passar para lá, eu fico com 4x igual a 20. Se eu dividir, eu vou ter 5. Ou seja, o x vale 5, mas não foi x que eu pedi. Eu quero saber quanto que é o ângulo AOB. Quanto é esse ângulo aqui, ó, todo. O ângulo AOB tá fácil de achar? O ângulo AOB tá fácil de achar? Tá sim. Como que eu acho? AOB é 12x mais 8x mais 20. X vale 5. 12 vezes 5 dá quanto? 60. 8 vezes 5, 40. 60 mais 40, 100 mais 20. 120 é o valor do ângulo AOB. Dá uma destacada aqui, ó, para você não se perder, tá bom? Assim fica a nossa, essa parte aí. Valeu!